uma honra, primeiramente, estar aqui para poder falar do amor de Deus, né, Jean? É algo assim sobrenatural, algo que Deus tem nos dado condição de fazer, né? Isso tudo para a glória dele. Como o Maurício falou, ele esteve lá na igreja e nós vemos uma igreja profética, uma igreja onde Deus realmente tem liberdade de falar, né? E ser o profeta é alguém que leva a uma mensagem do que Deus tem para realizar e para fazer. Eu quero profetizar para a sua vida que Deus ele vai fazer além do que pensamos ou imaginamos. Então o profeta, ele é boca de Deus. Ele fala por Deus e em nome de Deus. E toda palavra que sai da boca dele, como diz em Isaías 55:11, toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará para aquele que eu enviar. Então o profeta, ele quando ele crer na palavra profética mesmo, ele não tem medo de profetizar para o futuro. Como você disse, não como um guru. Né? E nós podemos ver até em emissoras agora, já não falam mais previsões, eles já estão dizendo o quê? Profetizando. Profecias. Já houve uma mudança. Por quê? Visualizaram que o profeta, o homem de Deus, ou seja, a mulher de Deus também, quando ele fala, há um respaldo de Deus. Mas eu quero explicar, como eu disse da outra vez, quem profetiza não é profeta. O profeta fala por Deus e em nome de Deus. Ele não precisa dizer isso que te digo. Ele é apenas uma conversa, ele começa a liberar coisas que Deus movimenta no reino espirituais e cria situações para que as bênçãos aconteçam. Nós olhamos quando Josué, de uma maneira muito especial, que nós até ouvimos ontem a mensagem pela manhã, que teve que o povo atravessar o Jordão, conquistar o novo tempo, conquistar a nova terra. Houve uma palavra liberada por Deus e ele acreditou. Quando nós acreditamos, nós trazemos à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Amém. E o pessoal que está em casa pode participar com a gente, viu? Você pode comentar a participação do apóstolo César, você pode pedir oração também, não tem problema. Os nossos canais estão abertos para você. Nós temos o CAT 31-3209-3301, você vai teclar a opção 1 e aí, respondendo as perguntas do atendimento eletrônico, sua participação chega até nós. Nós temos também o telefone ao vivo, 3253-3320, além também do nosso Twitter, @detudumPouco.tv. Você pode participar também pelo nosso e-mail, que é detudumPouco@redesuper.com.br. O apóstolo César vai ficar com a gente aqui ao longo do programa, né, trazendo realmente a palavra de Deus, a Bíblia, e aí colocando cada princípio no lugar que precisa ser colocado, para que você não só termine o ano de 2013 consciente daquilo que é a verdade da Bíblia, a palavra de Deus diz, né, mas também entre 2014 né, cheio dessa esperança de que não é por palavras de homens, né, não é por previsões humanas, mas é a palavra de Deus, o Senhor Deus que é o onividente, o onisciente, o onipresente, o onipotente, né? Amém. Jean, eu gostaria de ler uma palavra aqui, e até pelo que nós estávamos falando, com base na Bíblia, que é em Isaías 55, versículo 10, que diz assim: porque assim como descem chuvas e neve dos céus, e para lá não torna, sem primeiro regar a terra, e dar fruto, e fazer brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que quer comer. Assim será a palavra que sair da minha boca. Olhe bem, ela não voltará para mim vazia. A palavra não volta para você vazia. A palavra, quando você libera, ela tem um peso espiritual. Então, se nós olhamos em muitas conversas, as pessoas quando liberam palavras negativas, você vê que é muito mais acreditada do que não. Né? Ela acredita quando ela libera uma palavra para coisa que é ruim, muito mais do que a palavra positiva. Você vê quando você vai falar de um sonho com alguém que já teve decepções, não, mas vai dar certo. Ai, será? Será? Então, toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Então, eu preciso liberar a palavra com a convicção de que nós todos aqui podemos profetizar para um novo tempo, um tempo de vitória. Alguns até estão dizendo, eu não vejo a hora que esse ano de 2013 acabe. Por quê? Porque estou na luta, estou na prova, estou na batalha. Entenda bem, a prova, né, ela não é nada mais, nada menos do que Deus o quê? Nos fortificando, nos fortalecendo para viver um novo tempo, como o Maurício estava falando. Eu vi o Maurício falando que o ano ele vai virar como um calendário novo. Sim. Mas a luta, ou a prova, a situação, ela continuará o quê?
a mesma se você não tomar uma atitude. Então, a palavra diz bem clara, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E olhe bem, prosperará naquilo que eu designar, ou seja, enviar. Eu não sei para onde você está enviando a palavra, mas se você crer, você pode trazer à existência esse tempo novo, de milagre e de vitória. Alguns dias atrás, uma mãe me ligou e ela estava com seu filho no ventre morto, porque o médico disse, olha, não tem jeito, você perdeu o bebê. E nós oramos e eu determinei, o bebê está vivo, creia nisso. E aquele bebê estava vivo para a glória de Deus. Na verdade, ele reviveu. Mas aquela mãe, quando o médico disse que o bebê estava morto, não duvidando da capacidade do médico. Não, ele tem a sua formação. Mas quando o médico disse que estava morto, ela disse, mas eu conheço um Deus que pode fazer meu filho reviver. Então, ela liberou uma palavra. A palavra tem poder. E que no ano de 2014 nós possamos entrar através do poder da palavra, determinando um ano de vitória. É muito importante a gente pensar nisso, né? Sobre liberar uma palavra, mas em acordo com o quê? Porque às vezes as pessoas elas criam expectativas no coração delas, expectativas que não estão alinhadas com a vontade, com a verdade de Deus. E querem que, estão falando que eu tenho que liberar a palavra, então eu vou começar a falar algo, mas se não estiver alinhado, porque aquilo que não está de acordo com o propósito de Deus, certamente não vai se cumprir na vida da pessoa. Na verdade, toda palavra que sai da nossa boca, ela tem que estar baseada onde? Aqui. A palavra profética, ela não é apenas um querer, uma vontade, mas tudo que eu faço, a partir da hora até que eu confio na palavra de Deus, tem que estar baseado na palavra, encaixado na palavra. Então, nós hoje vemos muito moveres proféticos, ou pessoas que têm atos proféticos. Alguns já não acreditam mais nesse mover profético. Mas a Bíblia me fala de uma maneira linda e clara que quando foi conquistado a cidade de Jericó, precisou que alguém o quê? Rodeasse ela. Um ato profético. Liberasse palavra profética e apenas com o quê? Gritos, as muralhas caíram. Por que existiu a muralha cair? Porque alguém ouviu a voz de Deus e hoje nós podemos determinar que muralhas vão cair, Jean. Mas ela tem que estar baseada o quê? Encaixada onde? Na palavra. Na palavra. Tudo que você libera profeticamente tem que estar na visão da palavra. Não como hoje nós vemos em vários lugares, que não é por astrólogos, guias, essa estrela está assim, está assado. Eu estava vendo algo, respeitando a todas as religiões, você pega um signo, né, para ver o horóscopo, tudo, você olha a mesma notícia que foi dada há 6 meses atrás, é a mesma historinha. Você do signo de Leão, tome cuidado com tal coisa. E depois de um tempo é a mesma coisa. Não. A Bíblia diz que em Deus não há dúvida nem sombra de variações. E Ele faz nova todas as coisas. Entendendo bem que quando nós liberamos uma palavra profética para algo, para a minha vida, ou para a sua vida, ou para a sua vida que está em casa, você tem que entender quando você libera ela, você está liberando uma palavra profética. Então você tem que dar liberdade para que Deus faça segundo a sua vontade, o seu querer. Como disse a palavra ontem, nós ouvimos, os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, quando nós entendemos isso, nós podemos, Lu, liberar a palavra, mas deixar Deus no controle. Essa é a visão de quem crê numa palavra profética. Eu posso liberar para Deus, vou dar um exemplo. Senhor, o ano que vem, eu quero que o Senhor me dê condição, capacidade de eu conquistar uma casa. Ok. Então, tem gente que fala, não, eu quero casa, eu não quero apartamento. Mas aí você está liberando uma palavra, mas você não pode deixar de entender que quem tem que estar no controle dessa situação é Deus. E Ele vai escolher o quê? O melhor. Deus nunca traz o pior. Ele sempre traz o quê? O melhor. Por que muitas coisas não têm dado certo para alguns? Na visão da palavra profética. Não porque a palavra falhou, mas porque Ele libera e Ele quer que seja feito passo a passo como Ele quer. Mas a minha vontade é boa, é perfeita, mas não é agradável. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Pensando nisso tudo, apóstolo, a gente está vivendo um tempo muito, eu diria assim, vou dizer uma gíria bem doida aqui, mas muito doido mesmo. A gente vê guerra para tudo quanto é lado, as questões já anunciadas na própria palavra de Deus do que aconteceria. Okay. E aí quem está em casa pode pensar o seguinte,
muito bem, eu estou ouvindo essa palavra, eu creio nessa palavra, só que como eu posso ser diferente num mundo que está tão cheio de calamidade? Certa vez a gente até recebeu uma pergunta aqui no Twitter que a gente conversou com o telespectador, é claro, falando pela TV, ele perguntou, mas por que eu tenho que fazer bem, tenho que acreditar, sendo que a Bíblia diz que o mundo já jaz do maligno, que as coisas já acabariam. Eu queria que você falasse um pouco para quem está em casa pensando dessa forma, o porquê que vale a pena a gente acreditar nessa palavra, a gente viver essa palavra e o que muda na vida da gente. Olha, ontem nós ouvimos algo que eu quero até ler aqui, que foi muito importante, foi algo tão de Deus, tão prazeroso. E dentro do que você está falando, eu quero testificar isso. Você está falando do culto do pastor Márcio na igreja. Uhum. Essa palavra ontem edificou a minha vida, edificou a vida de muitos. Ele diz assim em 1 Josué, versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo, olha bem, tu farás este povo herdar a terra, que sobre juramento darei aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Esse é o capítulo 1 de Josué, né? Capítulo 1 de Josué, versículo 6, 7. Eu não preciso, olha bem, eu não preciso do achismo do homem, eu preciso da palavra de Deus. E a Bíblia, a palavra, como essa pessoa disse, o mundo jaz, não é dele. O mundo jaz do maligno. A questão é que Deus não tem prazer, até nós ouvimos ontem, uma palavra linda que o pastor Márcio ministrou, Deus não tem prazer com quem tem desânimo. Qual é a pessoa que tem desânimo? Aquela que no meio da batalha, no meio da luta, desacredita, desiste. Deus não tem prazer. Então, a Bíblia diz que o reino do céu será conquistado o quê? Pela força. A força. Essa terra já está dizendo, olha, os céus dos céus lá em Salmos são do Senhor, mas a terra ele deu aos homens para quê? Para conquistar. Muitas coisas que eram nossas por direito, isso estamos falando em área de mídia, televisão, bens, materiais, seja o que for, era para ser do povo de Deus. Mas o povo de Deus fez o quê? Abriu mão. Abriu mão. Né? Abriu mão, como esse programa que nós temos aqui. Em outras emissoras temos programa assim, na mesma visão, não na visão da palavra. Direção, sim, a liturgia pode até formato, tudo. Mas o que está acontecendo aqui agora é algo que nós não estamos apenas com um programa para o dia de hoje. Ok? Mas é um programa que vai refletir para o futuro dessas pessoas. Porque a palavra, ela não volta vazia. Então, tudo que vai ser falado hoje aqui vai se cumprir lá no futuro. O que você está falando é que quando a igreja, o povo de Deus, assume aquilo que Deus deu a ela, ou a ele, o povo de Deus, para cumprir, vivenciar, experimentar, muda a história de gerações. Não é algo só para aquele momento. Né? Você citou o exemplo da mídia, enquanto outros programas de televisão, eles preenchem só aquelas horas em que estão no ar com aquela notícia específica, com aquele conteúdo específico, fica só naquele momento. Isso. Mas quando são coisas que estão alinhadas com a palavra de Deus, aquilo permanece e abençoa gerações, é isso? Abençoa gerações, porque é o que nós estamos falando aqui já. A palavra liberada, ela traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Né? Agora, apóstolo, a gente já está aqui falando de profecias, você já veio em outra oportunidade, explicou melhor. E as pessoas que são viciadas em profecia? Tem pessoas que correm atrás de profetas, que não conseguem ter uma intimidade com Deus sem ter uma profecia. Muitas pessoas são assim. Qual a palavra que você daria a essas pessoas que vivem dependendo de uma profecia específica? E nós conhecemos o apóstolo César, um homem muito sério, e ele não sai distribuindo profecias para qualquer pessoa. Tem um propósito, existe, como ele mesmo disse, ele é a boca de Deus. Então, não é em qualquer situação ou qualquer pessoa, ou qualquer momento que chegar perto dele vai receber uma palavra. Dá uma palavra para essas pessoas para que elas entendam melhor o propósito da profecia.